Bom dia, meus amores, meus queridos amigos. Bom dia. Estamos aqui no Pétalas do Espiritismo mais uma vez, juntos, para aprendermos com o Livro dos Espíritos. Eu sou Evelyn Freire e para mim é uma grande alegria contar com a sua companhia. Hoje vamos ver o questionamento 603, estudando o capítulo 11 dos Três Reinos, sobre os animais e o homem. Kardec pergunta: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E a espiritualidade nos diz: não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Nós já tivemos a oportunidade de comentar que a consciência de Deus só se adquire quando adentramos no reino nominal. É através dessa criação do espírito que o homem adquire a razão, a inteligência, o livre-arbítrio, a responsabilidade pelos seus atos e a consciência de Deus. Então, os animais, eles ainda não têm essa percepção da vida maior, dessa inteligência suprema que comanda tudo no universo. Vejam, não é porque os animais dos mundos superiores são mais evoluídos que os nossos que eles já adquiriram essa condição, essa percepção dos espíritos. Isso não acontece lá também. Agora, é fácil de nós compreendermos por que eles veem ou entendem o homem como deuses. Porque, primeiro, é com os homens que eles estão tendo contato. Eles não têm a percepção das coisas que eles não visualizam, das coisas espirituais. Eles só se relacionam, até pela limitação deles, com aquilo que eles estão vivenciando. Então, se a relação deles é com o homem, e se o homem nos mundos superiores já tem uma condição diferenciada, sua evolução é muito mais apurada, já está muito mais próximo da divindade, dos atributos e das percepções da divindade do que nós. Então é fácil nós compreendermos e compreendermos que os animais percebem ou veem nos homens como se eles fossem deuses. Nós mesmos, trazendo aqui para a nossa realidade, muitas vezes não encontramos em Jesus algo similar, como não conseguimos reconhecer a superioridade enorme, gigantesca de Jesus em relação a nós, e já não vemos, não como um Deus, mas como um ser puro, perfeito. Então, se nós já identificamos e já vemos e caracterizamos a presença de Deus dessa forma, imaginemos os animais em relação aos homens muito mais evoluídos do que nós nos mundos superiores. Mas o Espírito Miramês vai então nos trazer maiores reflexões sobre a temática, no sentido de que os animais conheceriam a Deus, e ele nos fala, nos mundos superiores os animais não conhecem a Deus, eles não desenvolveram ainda esse dom de perceber a força soberana que nos dirige, orientando os nossos passos. Eles têm como deuses os homens, qual faziam os ancestrais dos homens na terra, que tinham os espíritos elevados como se fossem deuses. Na Grécia, em Roma e em outras regiões do mundo, adorava-se o deus do vinho, da lavoura, das águas, do ar, das matas, porque alguns videntes viam espíritos cuidando dos reinos da natureza. O animal não tem raciocínio para a classificação do que é a força poderosa que fez tudo no universo. Ele tem o homem como um ser superior e o respeita pelo comando da sua voz e pelos gestos já disciplinados que a sua vontade lhe imprime, com o magnetismo que lhe é próprio pela evolução. Não é dado ao homem conhecer esses mundos venturosos, por não ter ele capacidade evolutiva para captar a sua vibração. Ainda palpita nos corações da humanidade o desejo de domínio. As criaturas não entenderam ainda a força do amor
e somente falam dele como se fosse algo abstrato. Contudo, falta-lhes algo dentro da alma que lhes garanta a vivência desse sentimento. Esses mundos devem ficar vedados aos espíritos imperfeitos, esperando o seu preparo. Aqui, o espírito Miramês, então, já está nos falando um pouquinho da condição do homem terreno em relação aos mundos superiores. Por conta da nossa condição evolutiva ainda muito imperfeita, nós não conseguimos captar a vibração desses mundos superiores. Mesmo que nós tivéssemos a condição de estar próximo a um planeta, a um mundo nessa condição, por conta da nossa vibração inferior, nós não iríamos perceber, captar, compreender esse mundo. Mas é o que ele diz aqui. Nós estamos caminhando. Estamos ainda tentando aprender a amar, a entender o que esse sentimento verdadeiramente nos transmite. É como ele diz, para nós ainda é algo abstrato. Falta-nos entendimento, falta-nos amor, falta depuração espiritual, para que possamos entender o alcance desse sentimento. E é por isso que esses mundos ainda nos são velados, porque se nós tivéssemos acesso a esses mundos, primeiro que nós não iríamos mais querer voltar para o nosso, porque depois de nós termos a dádiva de presenciar, de ver como é um mundo superior, não iríamos querer voltar. Ou ainda, poderíamos até mesmo nos desequilibrar. Por quê? Porque ao voltarmos para esse mundo de sofrimento, de dor, muitas vezes nós não iríamos conseguir suportar esse mundo. Iríamos querer sair dele a qualquer custo, até mesmo nos levando a um suicídio. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Quando nós tivermos a oportunidade de estudar sobre o êxtase, a doutrina espírita nos fala que o êxtase é quando há um desdobramento, há uma emancipação da alma em relação ao corpo físico tão grande que esse espírito em emancipação, ele visita mundos felizes, colônias espirituais felizes, mundos muito mais evoluídos do que o planeta Terra, do que a nossa condição evolutiva. E a doutrina espírita nos mostra que as pessoas que têm acesso ao êxtase ficam tão extasiadas, tão hipnotizadas pelas maravilhas que eles veem, que eles têm dificuldade em voltar para o seu corpo físico, porque eles não querem voltar para um mundo de sofrimento e dor, sendo necessário apelar para tudo aquilo que lhe é mais caro, aos seus amores mais caros, para que ele aceite voltar para a Terra. E se ele não voltar, ele pode, num processo de êxtase, quebrar os laços com a matéria e seria considerado um suicídio. Então, isso que eu estou falando não é sem fundamento. Então, é por isso que nós ainda não temos condições de acessar, nem pela nossa capacidade vibratória e principalmente por conta da nossa pequenez espiritual. Mas continuando, quando desaparecer o orgulho e o egoísmo deste mundo, abrir-se-ão caminhos novos na consciência, de maneira que poderão assimilar e mesmo presenciar a vida em planetas distantes, bem como buscar imitar sua população. O inferior não pode chegar ao ninho cósmico do superior, este é que pode com facilidade descer a ele para ajudar quando Deus determinar. A doutrina dos espíritos, respondendo à promessa de Jesus de que haveria de mandar outro Consolador, veio, por sua ordem, consolar a humanidade sofredora, como também ensiná-la acerca de todas as coisas espirituais, fazendo os homens conhecerem mais a verdade e torná-los livres dos sofrimentos. Os povos sofrem mais, não é por karma, por dívidas, porque Deus é misericordioso. A maior causa dos infortúnios humanos é a ignorância, sendo que na Terra existem todas as lições necessárias para a libertação espiritual das criaturas. Basta procurar, basta bater que as portas abrir-se-ão. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Em Romanos, capítulo 8, versículo 22.
Por este motivo, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, veio ao mundo. A dor estava ultrapassando as forças da humanidade. Jesus, sendo amor, cheio de misericórdia, enviou logo essa fonte divina de amor com os seus agentes mais categorizados para ficarem para sempre com os homens, até esses se libertarem pelo conhecimento da verdade. Nos mundos superiores, os animais sentem que os homens são deuses e, de fato, eles representam Deus, procurando nos mundos elevados assimilar as leis de Deus e vivê-las. Jesus, para os homens, é a luz, é como o sol para a vida física na Terra. Ele, bem compreendido e vivido, faz deste planeta um mundo de luz, onde a superioridade se manifesta em todos os ângulos e Deus e os espíritos ficam mais visíveis. Mais uma vez, então, Miramês reforça que os animais não têm a percepção de Deus, mas que eles sentem os homens como se fossem deuses, também em função da superioridade desses espíritos. Mas o mais importante, queridos amigos, é nós compreendermos que em algum momento nós também teremos acesso a esses mundos superiores, teremos a oportunidade de perceber que os animais também são mais evoluídos do que os animais aqui do nosso planeta, mas sempre cada um dentro do seu reino com as suas limitações, com o seu desenvolvimento. Animal é sempre animal, o espírito é sempre espírito. Certo, meus queridos amigos, meus amores, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Sempre uma alegria para mim tê-los todas as manhãs no Pétalas do Espiritismo. Amanhã estaremos juntinhos mais uma vez. Desejo que o seu dia seja muito florido, repleto de alegrias. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.